Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Marta escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Eu, por experiência, entendo a Marta, porque dos meus 11 aos meus quase 16 anos, eu cuidava de uma casa de 6 pessoas, meus pais trabalhando, meus irmãos estudando o dia inteiro fora, e eu com 11, 16 anos, então, como só estudava de manhã e tarde, cuidava da casa e preparava ainda as coisas, porque os meus irmãos vinham com as namoradas, com os amigos, com todo mundo, então a casa ficava cheia. Eu não sei quanta gente a Marta tinha, mas a minha casa também não era pequena, dava muito trabalho. E mesmo assim, a vida me deu uma chance, depois de muitos anos, depois dessa época, de começar a escutar. E eu lhes digo, escutar dá mais trabalho do que cuidar de uma casa de 6 pessoas. Com certeza. Então Maria trabalhou muito mais naquela hora do que a Marta. E isto as pessoas às vezes não compreendem. Vejam, vou tentar dar um exemplo. Eu vou agora falar a palavra filho. O que os senhores escutaram? Filho. Só que este casal amigo nosso, ele que deu há pouco a primeira leitura, quando fala em filho, os dois agora estão olhando para o filho deles. Então, quando escutaram a palavra filho, na hora veio a imagem do menino. Não foi? Agora, a senhora, não sei se é o seu filho que está ao seu lado, a senhora está feliz porque seu filho levantou cedo junto com a senhora para trazer a senhora para a missa hoje de manhã. Então, quando a senhora escutou a palavra filho, entendeu outra coisa. E o senhor, que seu filho lhe pediu ontem um celular novo, quando escutou a palavra filho, logo veio a cifra de real, né? E a senhora, o seu filho doente, escutou outra coisa. Ouvir é uma coisa, escutar é outra coisa. Todos nós ouvimos a mesma palavra, mas cada um escutou outra coisa, ou não escutou. Porque eu lhes dei uma dica. Quando eu falei agora da palavra filho,
o que eu estava na minha cabeça. Aquele menino de 11 anos que cuidava lá na Alemanha uma família de 6 pessoas, porque lá não se compreende a palavra empregado doméstico. Hoje um outro tema, naquela época ninguém tinha isso. Isso é uma coisa inexistente. Então, para mim, quando eu quis falar a palavra filho, claro que nesse momento não, mas normalmente falaria a palavra filho, eu queria dizer uma coisa para os senhores que possivelmente nenhum dos senhores ia entender. Porque estavam ouvindo uma coisa, mas não conseguiam escutar a palavra que eu quis passar. Não sei se deu para entender o que eu quero mostrar para nós. Todos nós ouvimos o dia inteiro sons, palavras, frases, músicas, passarinho, vento. Nós ouvimos. Quantas dessas coisas realmente escutamos? Ou seja, conseguimos entender o seu significado. Eu, na outra semana, comentei até com você que assisti uma peça, um monólogo, que simplesmente me impactou de uma maneira, porque o artista, além das palavras, ele até falava com os dedos dos pés. Ele estava fazendo todo o trabalho descalço, e os dedos dos pés interpretavam, ou estavam dando a dica para ele poder escutar a palavra que ele pronunciava. Algo assim muito raro e fantástico. Ou seja, para eu escutar, eu não preciso só ouvir. Para escutar, eu preciso enxergar, eu preciso cheirar, eu preciso sentir. Escutar precisa do meu todo. E tudo precisa estar aberto ao outro para compreender o outro e não transformar a palavra do outro numa compreensão pré-concebida da minha cabeça. Isto confesso, porque já profissionalmente não fiz isso durante muitos anos. Ultimamente não faço pouco, porque simplesmente não tenho força física e emocional para escutar como eu escutava 8, 9 pessoas por dia, hoje 2, 3 por semana e olha lá. Porque realmente é escutante. A pessoa realmente cansa depois que ela tem um tempo de escuta. Mas este tempo, nem que seja 15 minutos, 20 minutos, é essencial na nossa vida. Os 20 minutos que eu tenho que alguém realmente me escuta e não apenas me ouve, pode transformar toda a história da minha vida. Então, quando Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, na verdade, a parte mais importante, é isto que ele quer nos mostrar. Agora, quem de nós, depois dos 5, 6 anos de idade, ainda conseguiu escutar? Depois dos 5
precisamos. Porque até essa idade, todos nós escutamos. Eu já em vários homilias repeti isso. De 0 a 4 anos, nós aprendemos 80% de todo o nosso conhecimento futuro, existencial, nossos comportamentos, e tudo por imitação, ou seja, por escuta. Mas depois, a gente é deseducado para não escutar mais, só ouvir e ficar sempre tudo que vem para fazer passar por um filtro, e a partir disto eu continuo no centro e interpreto tudo a partir de mim e não a partir da senhora ou do senhor. E aí está toda a origem dos desentendimentos. Porque, de fato, a senhora possivelmente nunca me entendeu, mesmo estando sentado aqui me escutando. Porque meu mundo é bem diferente do seu. Já começa com coisa simples. Para ela, né? Conheço ela aqui da sacristia, então quando eu venho, ela sempre me cumprimenta e tal. Óbvio, para ela eu sou uma autoridade. Sou o padre que chegou. Eu não me sinto assim. Nunca me senti assim. Então, quem me enxerga em mim, o padre, não me escuta. Percebe? Eu estou dando exemplos muito simples, mas para entender como nós não escutamos, porque nem nos damos o trabalho de entender como o outro se enxerga, como o outro gostaria que as coisas fossem, como o outro sempre passa pela censura do meu eu. Então o outro não existe. O outro é uma projeção do meu eu. E aí, como nós queremos que casamentos realmente façam com que as duas pessoas se sentem plenamente, ou quase plenamente, acolhidos mutuamente. São situações raríssimas onde isso acontece. Porque toda a nossa cultura escolar, principalmente, nos faz desacreditar o outro, que eu reconheci com meus 5, 6, 7 anos de idade. Mas a partir da escola, a partir de eu ter que me tornar responsável, adulto e não sei quantas outras coisas, também ensinado pelos pais e pela família e pela igreja e por todo mundo, eu perco a capacidade da escuta e só ouço. Então, por favor, tenta de novo voltar àquela experiência da primeira infância e realmente se abrir à escuta do outro. E aí a primeira coisa a fazer, duvide de si. Duvide que você realmente entendeu o que o outro quis te dizer. Você escutou uma frase. Essa frase te ofendeu.
será que aquela pessoa que falou esta frase realmente pronunciou estas palavras a partir de um sentimento de ofensa? Ou isso é interpretação sua? Pode ser que essa outra pessoa, inclusive, falou a frase para lhe ajudar. Pode ser que a outra pessoa usou esta frase por te amar. E você, como só ouviu, interpretou a partir do seu filtro, você transformou uma intenção em outra, e aí você perdeu a chance de talvez perceber que você está sendo amado e amada. E acha que todo mundo só te ofende. Então, o primeiro passo para a escuta é duvidar daquilo que eu ouço. A dúvida é a primeira porta de abertura. E a segunda eu já falei. Escuta com todos os seus sentidos. Por exemplo, eu querendo, nesse momento, escutar a senhora, vai ser muito difícil para mim. Porque eu vejo a senhora daqui para cima, o resto tudo é no chão. Então, eu, 2 terços da sua fala, eu não percebo. Porque nós não falamos com a boca apenas, nós falamos com o corpo. Então, se eu quero escutar alguém, eu preciso ver esta pessoa inteira. E por experiência de anos e anos de escuta, posso lhes dizer, quase todas as pessoas que vieram falar comigo, na época que eu atendia, me falavam uma coisa pela boca e pelo corpo falavam outra coisa. E quando eu, então, depois de ouvir tudo que a pessoa falou, apresentei a minha escuta, aqui tem alguns que já tiveram essa experiência comigo, eu sempre depois chego e digo, bom, deixa eu lhe dizer que eu escutei, aí eles ficam assustados. Mas por que eu escutei outra coisa? Porque eu olhei os pés, eu olhei as mãos, eu vi a respiração, eu vi os movimentos, eu vi a pele da pessoa. Então eu vi muito mais do que as palavras. A quem escuta, vê e não só ouve. Estou dizendo isso para todos nós, porque se você não quer mais continuar sozinha, se sentindo abandonada, começa a escutar. A solidão nasce da falta da escuta. E quando o Papa agora, dia 12 passado, falou muito da solidão e que nós precisamos prestar atenção e tal, ele até com outras palavras tocou exatamente nesse assunto que eu estou falando. Que nós precisamos nos reeducar para a atitude da Maria. E tira escutar Jesus. Porque aí todo mundo está, vamos escutar Jesus, me dá a Bíblia. Não entendeu nada. Escutar é se abrir para. E aí, se você não se abre para, eu não me abro para o Senhor,
eu muito menos vou me abrir para a palavra que este senhor leu há pouco para nós. É muito mais difícil se abrir a uma leitura de um texto do que no encontro com outra pessoa. Então, quando em algum lugar na Bíblia se diz, é mentiroso que diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que vê, é isso. Porque eu não consigo escutar Deus que não vejo, se eu não consigo escutar o irmão que eu vejo. Porque é muito mais difícil. Porque é muito mais fácil eu projetar as minhas necessidades, as minhas idealizações, os meus pensamentos e chamar eles de Deus, porque este Deus que eu projeto não tem como me desdizer, então ele vira absoluto. E quanto o outro, se eu fizer isso com o outro, mais cedo, mais tarde, o outro vai me desdizer. E daí eu vou ter a possibilidade e a experiência de crescer e realmente me abrir dentro de mim, retomar as minhas experiências de primeira infância e, ao escutar, poder amar, crescer e viver. Queridos Pai, te apresentamos neste altar como um sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar. o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nossa sua face se compadeça de nós. Ouve seu rosto para vós, nos dê a paz. O Senhor os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso bom conselho só pega se ele nasce de uma escuta verdadeira nossa da pessoa que queiramos aconselhar. E de paz que o Senhor os acompanhe.